Olá, amigos e amigas, este é o canal do Centro Espírita Casa de Amor e nós estamos aqui hoje para mais uma conversa. Eu me chamo Márcia Correia e o nosso tema será Mãos Estendidas. Trata-se de uma passagem do Evangelho de Marcos na abordagem de Emmanuel. Então vamos fazer essa análise dessa passagem e analogia com as nossas próprias vidas, né? Então Jesus, no dia de sábado, presente na sinagoga, encontra um homem com uma deficiência na mão, a mão totalmente atrofiada. E aí Jesus se dirige até esse homem na tentativa de ajudá-lo. E o homem estende as suas mãos quando os fariseus ali presentes e assim, muito interessados também em flagrar Jesus em uma conduta que fosse contrária à lei judaica vigente na época, a lei mosaica, né, as leis de Moisés. Então eles perguntam a Jesus: é permitido curar no sábado? Uma vez que o sábado, de acordo com a lei mosaica, é resguardado para o descanso, não se pode trabalhar no sábado. E aí Jesus responde: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Jesus usou esse exemplo porque os fariseus, como muitos de nós ainda hoje, muito apegados aos seus bens materiais, e as ovelhas faziam parte desses bens, né? Então, como que um homem apegado ao bem material deixará de socorrer, né, perder dinheiro com aquele acidente, considerando que fosse um dia de sábado? Então Jesus faz essa pergunta e todos ficam calados. E aí Jesus continua, né? Qual de vocês deixaria de socorrer esta ovelha? E aí ele se refere à atitude de curar o enfermo. Qual mais vale o homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, trabalhar pelo bem, né? Jesus deixa ali o recado que não tem dia da semana, não tem feriado, não tem nenhum argumento que impeça o homem de trabalhar no bem, de fazer o bem. Por isso a gente começa essa conversa comparando, né, esse homem com a mão entrevada a nós, que estamos aqui até os dias de hoje e diariamente fazemos nossas súplicas a Jesus, governador da Terra, responsável pela evolução do planeta. Rogamos a Deus em todos os momentos que nos auxiliem, né, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, com os nossos sofrimentos, as nossas dores, enfermidades, porque somos como aquele homem que trazia a mão seca, a mão entrevada. Trazemos as nossas ansiedades, as nossas fraquezas, a desesperança muitas vezes diante das circunstâncias que a vida se apresenta para nós, né? Trazemos às vezes o coração despedaçado por situações de conflitos conjugais, fraternais, entre amigos, familiares, e uma série de mazelas que nós sabemos bem que enfrentamos diariamente. Então, muitas vezes labirintos emocionais criados por nós. Nós, com nossas dificuldades, com a forma como encaramos a vida, com as prioridades que damos, as coisas, as necessidades que criamos de suprir nossa existência com uma excessiva gama de bens materiais e de relacionamentos e de necessidades maiores que não aquelas que são as necessidades prioritárias, as do espírito. Então, muitas vezes, nós criamos esse labirinto, né, de ansiedade, de sofrimento, e aí rogamos em manifestações de humildade, de arrependimento, né, a intercessão de Jesus em nossas vidas. Muito perfeitamente correto o que fazemos, porque reconhecemos que somos pequeninos, né? Somos ainda aprendizes dos evangelhos de Jesus, que são a nossa cartilha de vida, a cartilha de vida dos cristãos. E aí a gente analisa, a partir dessas rogativas, o que é indispensável nesse momento. Indispensável é nós entendermos e examinarmos o modo como recebemos
as dádivas do céu, né? Porque nenhuma resposta de Jesus, nenhuma resposta de Deus em nossas vidas será material, será materializada. Infelizmente, muitas pessoas se deixam enganar, né, por ilusões de dinheiro, de fama, de poder, muitas vezes de atendimento às suas vaidades. Nós ainda somos muito infantis nesses aspectos, e aí, quando a gente roga a Deus, a gente acaba esperando que a resposta seja materializada ou que seja imediata, quando se trata de algo mais sutil, como a cura de uma enfermidade moral, a cura de uma mágoa, a cura de uma enfermidade do corpo. Então a gente roga e imediatamente considera que essa resposta virá. Porque temos pouca paciência, né? Agimos como as crianças. Como é que as crianças agem? Elas querem algo naquele momento, elas não têm dimensão de tempo, esperar até amanhã, até daqui a um mês, até daqui a um ano, né? Elas não têm isso, elas querem aquilo agora. E nós, muitas vezes, nos comportamos com Deus dessa mesma forma. Queremos tudo aqui e agora, né? A imediata transformação das circunstâncias da nossa existência na Terra, né? Vamos usar como exemplo o infortúnio da Covid-19, uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, ainda está atingindo, e que atingiu a muitos de nós, nossas famílias, entes queridos que se foram, pessoas que adoeceram, que ficaram gravemente doentes, enfermas. E muitos se perguntam: será que realmente a pandemia faz parte de um processo de regeneração da Terra e do homem? Será que vamos sair desse momento melhores? E aí, quando isso não acontece, porque a pandemia traz mazelas também que nós não enxergávamos, né? Muita crueldade nas redes sociais, muita indiferença, mas ao mesmo tempo revela a solidariedade, a bondade, né, a fraternidade, a empatia. E essas informações muito diferentes, antagônicas, entram na nossa mente e nos fazendo questionar: mas será que o ser humano vai mudar mesmo? Será que tem jeito? A humanidade tem jeito? E aí a gente volta a falar no tempo. O tempo nosso não é o tempo de Deus, né? A gente acredita, por exemplo, ingenuamente, que nós temos essa vida, que a vida é só uma. Muitos de nós acreditam nisso. E que tem que viver tudo de uma vez, porque não terá outra oportunidade. E esse viver tudo envolve aí todos os exercícios das paixões mundanas. E nós sabemos que a vida não é uma só, né? Aliás, a vida material. A vida eterna é uma, do espírito, mas é uma vida eterna. Nós somos eternos, nós somos criados para a felicidade. E nós estamos aqui aprendendo a ser felizes de acordo com as leis de Deus. Em todos os momentos que saímos dessas leis, que descumprimos essas leis, nós sofremos as consequências em nosso ser, em nossa matéria, em nosso espírito, né? E a Covid-19 também faz parte desse resgate coletivo do planeta Terra. Sim, vamos sair melhores, mas não é amanhã, não é depois de amanhã. É possível que demore aí algumas vidas, ainda, né, algumas gerações, para que nós possamos realmente absorver os resultados de todo esse sofrimento. Mas sim, estamos vivendo hoje um momento de regeneração do planeta, que é um momento muito importante para refletirmos sobre tudo isso, sobre nossa relação com Deus, nossa relação com o universo, nossa relação com a natureza, que é fundamental, e a nossa relação com os nossos semelhantes. Então é indispensável examinar o modo como recebemos essas dádivas, de Deus. Essa resposta não será materializada, nem em dinheiro, em evidência social, em poder, em conquista de títulos, de cargos, nada disso, né? Nem na imediata transformação das circunstâncias. Então, o que a gente precisa desenvolver, né? Já que nós somos esse homem da mão mirrada, constantemente rogando a Deus e a Jesus por auxílio, por ajuda, por compaixão, né? Por socorro. Então,
como nós somos ainda esses seres tão necessitados de apoio, de orientação, de perdão, né? A gente tem que entender a lição do mestre naquele momento. O que foi que ele fez? Ele restituiu a mão que estava seca. Ou seja, ele restituiu naquele homem a capacidade de trabalhar, de lutar pela própria existência, de buscar as soluções para os seus problemas. Ele não entregou para ele uma existência pronta. Ele não entregou a ele ouro, recursos materiais, não solucionou a sua vida material. Ele entregou a mão curada, para que ele então pudesse ir atrás, né, com seus próprios esforços. Então, essa recuperação da capacidade de seguir é que nós devemos esperar da divindade, porque cabe a cada um de nós nos engrandecer no bem, essa energia revitalizante que a fé nos traz, as orientações importantes de Jesus que estão aí para todos nós aprendermos por meio do Evangelho. Então, é isso que a gente tem que entender como o auxílio divino e não esperar que Deus vai nos dar uma casa, um carro, ou a cura imediata de uma enfermidade, ou impedir que um parente querido desencarne, porque nós queremos que ele fique conosco, né? Não é a nossa vontade, é o momento dele, é o compromisso dele com a existência que está se cumprindo. Então a gente precisa entender como é que Deus nos socorre. E essa é uma lição expressiva, né? Quando a gente estende as mãos, a gente não deve esperar facilidades. Não virão facilidades. Virão substâncias energéticas, né? Por meio da prece, por meio das boas intuições, da orientação que os nossos mentores espirituais sempre estão dispostos a nos dar, por meio de pessoas de bem que também nos aconselham, nos auxiliam. Então, essa é a forma que Deus nos nutre de energia para conseguirmos continuar a nossa trajetória na Terra. Mas jamais Jesus vai nos proporcionar fuga daquilo que nós devemos realizar, daquilo com que nós nos comprometemos a fazer. Então, Jesus não facilita, não passa a mão, né, na cabeça de quem erra. Jesus dá forças para seguir e não errar mais, como fez com o seu exemplo em sua passagem na Terra. O que a gente precisa, então, para ter essa paciência e saber esperar a resposta divina nas nossas vidas? A gente precisa de fé. E a fé não é algo que alguém possa nos dar, que alguém possa incutir na nossa cabeça, que alguém possa impor a nós, ou vendê-la a nós. E muitas vezes a gente ainda enfrenta esses exemplos, né? Esses maus exemplos, de que as pessoas que vendem a fé, né? Então, de forma alguma, a gente conquista a fé por meios materiais, porque a fé é uma conquista íntima do nosso ser. O problema é que muitas vezes nós estamos com a mente e o coração cheios demais de demandas materiais, né? Envolvidos demais com nossas paixões, com nossos problemas afetivos, com as nossas ansiedades, com as nossas conquistas de dinheiro, de bens materiais de um modo geral, de poder, né? Enfim, de visibilidade. Agora, então, com as redes sociais, a ânsia por ter likes, por ter curtidas, por ter seguidores, tudo isso ocupa as nossas energias mentais e emocionais, deixando o coração e a mente muito cheios e com pouco espaço para a busca espiritual, para que se instale nele a verdadeira fé, que é a fé que vai nos ajudar a ter paciência com a nossa própria existência e a compreender os recados da divindade, os recados do Criador em nossas vidas. Porque o Criador, ele nos dá tudo, mas não prescinde do nosso esforço para que a gente conquiste aquilo que a gente quer conquistar. Então,
O exemplo que a gente pode dar é fazer uma analogia com os vegetais. A fé é como uma plantinha. A gente planta no nosso coração e tem que regar, tem que colocar um adubo, que são os bons pensamentos, as boas práticas, os bons exemplos. A gente tem que alimentar essa planta de nutrientes diariamente, com todo um cuidado, né? Com a poda de práticas nocivas, de pensamentos ruins, enfim. Como se cuida com carinho de uma planta, a gente tem que cuidar da árvore da fé no nosso coração. Porque a conquista da fé edificante não é um serviço pequeno, de menor esforço, ao contrário, é um serviço que exige muito esforço da nossa empenho da nossa existência, né? A fé também não é privilégio de alguns, porque às vezes a gente olha para o outro e acha que ele tem muita fé e que a gente gostaria de ter tanta fé quanto ele. Mas muitas vezes aquela fé aparente é uma fé cega, né? Uma fé que ingênua, que no momento em que ela é testada com a dor, ela desaparece, porque o ser humano acreditou que aquela fé, comprada muitas vezes com atitudes materiais, com rituais, né? Aquela fé seria suficiente para sustentá-lo e evitar até que ele sofresse. Mas ninguém está aqui no mundo para ser preservado do sofrimento, porque o sofrimento nos ensina. O sofrimento é um caminho para o aprendizado, porque somos ainda muito imaturos espiritualmente. Então, essa fé ingênua, que é uma fé cega, que não compreende os desígnios de Deus, que acha que é especial aos olhos de Deus porque frequenta a igreja A ou a igreja B, ou porque segue um ritual A ou um ritual B, essa fé se quebra no momento em que a dor se apresenta de uma forma mais contundente. Por isso que a fé precisa ser muito íntima, muito pessoal, muito regada por nós e principalmente com disciplina, né? Com aquela disciplina mesmo rigorosa de orar e vigiar o tempo todo, porque é, os perigos são sutis para essa fé, né? Os perigos do mundo, da vaidade, do orgulho, da maledicência, são perigos que estão ali nos rondando o tempo todo. Se a gente não observar, a gente amanhece um dia com a disposição de seguir firmes no propósito de cumprir ali as lições do Cristo. Aí lá no meio do dia surge um obstáculo que a gente esquece e acaba cometendo as falhas que são as nossas falhas humanas. Então, esse orar e vigiar é fundamental para que nós possamos reforçar a nossa fé e aí termos essa substância capaz de nos sustentar nas dificuldades, na dor e, sobretudo, na paciência das respostas de Deus para a nossa vida, né? Porque o que a gente observa, o que nos atormenta diariamente, aquilo que nos tira a paz diariamente, geralmente são situações do mundo, das relações interpessoais, não são as questões colocadas por Jesus na nossa vida. Ao contrário, quando a gente cumpre o evangelho, quando a gente faz o bem, quando a gente faz a caridade desprovida de interesse, aí a alma fica leve. A gente sente paz no coração. O que nos traz inquietação, tormento, que nos afasta da nossa fé, são as escolhas erradas, as escolhas de os desvarios mesmo, né, que torturam o nosso campo íntimo. A gente pode usar como exemplo tantas coisas que a gente comete no dia a dia, né, como a má leitura de mensagens na internet, a ociosidade, ficar sem fazer nada, sem produzir algo de bom para o mundo, para você mesmo. A maledicência, que é aquela coisa de o hábito de ficar sempre analisando a vida alheia, sempre analisando o comportamento dos outros, sem olhar para si mesmo. Aqueles debates excitantes da política, do futebol, de tantas outras coisas que a gente exacerba, né? Acaba às vezes ofendendo o outro, xingando, deixando de ter
respeito pela pessoa com a qual estamos discutindo, por mais que seja uma pessoa difícil, que tenha um pensamento muito diferente do nosso, mas nós devemos lidar com todas essas questões com muito cuidado e muito respeito, porque senão nós estamos trazendo para dentro do nosso coração o lixo mundano, que a gente tem que aproveitar do mundo bom, né? O bom que ele tem a nos oferecer. E não o lixo. O lixo, a gente precisa aprender a deixar o lixo no lugar do lixo. Né? Então, assim, a gente está falando de estender as mãos, rogar ao Cristo por sua interferência em nossas vidas e também sobre como ter forças para esperar que isso aconteça e de que forma nós entendemos a presença do Cristo em nossas vidas. Para isso, reforçando a fé, né, como uma plantinha que a gente rega todo dia. E tendo cuidado com esses perigos que são sutis, que estão presentes no nosso cotidiano. E também reforçando que ninguém pode nos trazer de fora para dentro a fé, para que nós tenhamos essa força. A fé nasce das nossas conquistas interiores, da nossa espiritualização. É por isso que a gente reforça muito sempre que a gente deva ampliar os horizontes da nossa mente para o novo, para o que está acontecendo nesse milênio, né? A necessidade de espiritualização das pessoas, a necessidade de enxergar o mundo com mais generosidade, com mais empatia, com mais simplicidade, olhar para dentro de si mesmo, né? E ver que necessidades reais o meu espírito tem e por que eu busco tanto por outras respostas que não são aquelas profundas do meu ser, que eu posso encontrar nos ensinamentos de Jesus e que estão lá o tempo todo para quando eu puder e quiser acessá-las. E aí eu fico procurando coisas para suprir os meus vazios no mundo material e essas coisas são insuficientes, sempre serão, porque nós somos espírito antes de sermos matéria. A matéria, ela existe para nos dar vida material por um determinado período. E aí depois ela sucumbe, né? A matéria morre e nós continuamos existindo como espíritos. E aí seguimos para o plano espiritual e retornamos à matéria por meio da reencarnação para mais uma aprendizagem. E se nós ficarmos presos às questões da matéria, não entendermos que somos espíritos e que a vida real é a vida do espírito, nós continuaremos com dificuldade de entender o tempo e as respostas de Deus em nossa vida. Continuaremos com dificuldade de desenvolver a fé raciocinada, tão importante para nos dar esse suporte, para nos dar essa sustentação que precisamos ter para seguir em frente e enfrentar com coragem, com amor, com paciência, com resignação os desafios que a vida nos apresenta. Então, esse é o nosso recado de hoje, nossa conversa, né? E a gente quer desejar a você um bom final de dia, que você tenha aí muita paz em sua residência, saúde, felicidade na medida da compreensão das verdades do Cristo, saúde mesmo, porque a gente está precisando muito disso, saúde espiritual e saúde física material mesmo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.